quando alguém diz a você que você só deve pregar o evangelho, o que você conclui disso? Um internauta escreveu assim para mim: por que não prega só o evangelho, camarada? Sua interpretação do texto é muito ruim, 3 pontinhos, ele escreveu outra coisa aqui. Para esse internauta e para outros, pregar o evangelho é simplesmente falar que Jesus Cristo salva e acabou. Mas nesse vídeo vou lhe mostrar que esse tipo de interpretação é uma falácia. Na verdade, é uma demonstração do total desconhecimento do que significa pregar o evangelho. E eu tenho a certeza de que com este vídeo você vai ter uma compreensão mais ampla do que ensina a Bíblia acerca de levar toda a verdade às pessoas. E você vai entender o porquê também um pouquinho da importância das doutrinas contextualizadas na pregação do Evangelho. Ele me questionou em um vídeo em que eu comentei algo sobre a intercessão de Maria, sobre a não existência da alma imortal, e ele fez uma seguinte pergunta: por que não prega só Evangelho, camarada? Eu preciso demonstrar para você, querido Celso, e também meu amigo que acompanha esse vídeo, que pregar o evangelho não é só falar que Jesus salva. Eu não sei se você sabe, mas pregar o evangelho é também falar que Jesus julga. É muito cômodo nós selecionarmos da Bíblia aquilo que nós gostamos, não é? E deixarmos de lado aquilo que não gostamos. Entretanto, isso levará muitas pessoas à perdição. Eu não posso aceitar a metade daquilo que Deus ensina e rejeitar a outra metade. Vamos analisar aqui alguns textos para demonstrar que esta sua compreensão, ou a compreensão de muitas pessoas sobre o que é pregar o evangelho, é uma compreensão muito míope, muito pequena e que não condiz com o texto bíblico. Obviamente, João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é óbvio, a essência do evangelho é mostrar a boa notícia de que todo aquele que tem fé em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, ele pode ser salvo. Mas pregar o evangelho não envolve falar apenas que Jesus salva. Envolve também falar que Jesus julga. O ser humano não pode desconsiderar que ao mesmo tempo em que Cristo é um Salvador, ele é um juiz. E isso está, por exemplo, em João capítulo 5, verso 22, que diz assim: além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. E aqui no versículo 24 é dito: eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então a Bíblia apresenta que haverá uma salvação para aqueles que aceitam a Cristo, mas também apresenta que haverá condenação. E as pessoas precisam ser avisadas disso. Então alegar que eu só tenho que falar do Evangelho e nada mais do que está na Bíblia, isso é um desrespeito, inclusive, para o contexto bíblico e para com a própria metodologia, tanto da terceira pessoa da Trindade, quanto um desrespeito para com a metodologia de Cristo dos apóstolos. Quer ver? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que trabalha juntamente com Deus Pai e com Deus Filho pela nossa salvação, em João 16,13 não é dito que ele nos ensinaria apenas que Jesus salva. Né? Em João 16,13 é dito o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então não vai haver desculpa. Ah, Senhor, eu não sabia disso. Não, o Espírito Santo vai lhe mostrar alguma coisa. Nós não podemos saber tudo, obviamente. Cada um de nós vai ser julgado de acordo com a luz que receber. Agora, esse argumento, por exemplo, do internauta, ele não vai poder dizer o seguinte: olha, Senhor, eu não obedeci a essa parte da Bíblia, eu não aceitei essa doutrina, porque eu entendi, Senhor Deus, que eu só deveria aceitar a Jesus como meu Salvador.
Ué, você tem que aceitar a Cristo como Senhor também. Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz que muitos, naquele dia em que ele voltar, vão perder a salvação, mesmo tendo pregado no nome dele, profetizado, expulsado demônios e feito milagres. Então, como que você vai dizer, Celso, que só pregar o evangelho basta? Você tem que entender que o evangelho não é só o que você pensa que é. Tá? Se você me dissesse assim, ó, pregar só o evangelho basta, incluindo doutrina do juízo, doutrina do santuário, doutrina da mortalidade natural da alma e todas as outras doutrinas bíblicas da Trindade, eu iria concordar com você, porque você estaria apresentando um conceito amplo e completo de evangelho. Só que o seu conceito é muito míope, é muito fraco, não tem base bíblica para ele. Então você nega o próprio testemunho do Espírito Santo, que ele diz, né? Jesus diz que o Espírito Santo viria ensinar toda a verdade. Não é só aquilo que lhe interessa ou que lhe convém. Não é só que Jesus salva, mas é também que Jesus julga, é também que Jesus vai voltar. Se você não se preparar para a volta gloriosa de Cristo, como que você pode ser salvo? Se você aceitar que Cristo morreu por você na cruz, mas se você não se preparar para a segunda vinda dele e não crer na segunda vinda dele literal e visível, você estará despreparado. Então a sua compreensão de evangelho simplesmente uma compreensão míope e que está sendo adaptada para acomodar-se ao seu estilo de vida. Eu não recomendo que você faça isso. Além de contradizer a metodologia do Espírito Santo, você contradiz a metodologia do próprio Cristo. Quer ver? Quando Cristo estava para voltar aos céus, né, em Mateus capítulo 28, ele deixou uma missão para os seus seguidores. Né? E esta missão está aqui em Mateus 28, 18 a 20. E eu vou ler aqui para você só o verso 20, agora eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Ensinando-os, ou seja, ensinando os discípulos novos, não é? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, meu amigo, a Bíblia diz que os discípulos de Cristo devem fazer novos discípulos, ensinando esses novos discípulos a guardarem todas as coisas que ele ensinou. E uma das coisas que Cristo ensinou, e que você desconsiderou aqui no seu comentário, é de que não existirá um corpo espiritual antes da ressurreição. O Celso diz aqui que, de acordo com 1 Coríntios 15, né, o corpo espiritual volta para Deus e o que morre é só o corpo físico. Mas a sua compreensão, meu irmão, com todo respeito, é muito distorcida, não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou. E eu vou lhe provar. Por exemplo, em João 14, 1 a 3, Jesus disse o seguinte, que ele iria para o céu preparar moradas, né, para os seus filhos, e que ele voltaria e os receberia para ele. Então veja, se para Cristo levar este corpo espiritual para o céu ele tem que voltar, como que você vai dizer que esse corpo espiritual vai para o céu por ocasião da morte? Não existe isso, não tem base bíblica para isso. Outro texto, 2 Timóteo 4,8. Paulo diz assim, que o Senhor guardou para ele a coroa da justiça e que essa coroa vai ser dada para Paulo naquele dia. E ali em 2 Timóteo 4, 7 e 8, né, o contexto é a segunda vinda de Cristo. Então, como que o corpo espiritual vai para o céu, logo por ocasião da morte, se só depois da segunda vinda de Cristo e da ressurreição é que Paulo receberia a coroa de justiça? Outro detalhe, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Ali apresenta, dos versos 13 ao 18, a seguinte sequência de informações. No verso 13 fala que os mortos em Cristo estão dormindo. Versos 16 e 17 fala da ressurreição dos justos por ocasião da segunda vinda e da transformação dos vivos. E depois deste evento, da segunda vinda de Cristo, ressurreição dos justos e transformação dos vivos, ambos são arrebatados juntos para o céu. E aí sim, eles são glorificados, que é o tema de 1 Coríntios 15, a transformação do corpo, para receberem a vida eterna.
Então olha a sequência de eventos em Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mortos dormindo, segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos e depois arrebatamento. Então o arrebatamento é depois desses eventos, não é por ocasião da morte. Então, meu irmão, quando você diz aqui no seu outro comentário mais ou menos o seguinte, ó, você escreveu aqui também assim, ó, basta ter atenção, não precisa de exegese nem hermenêutica, interpretação simples, direta. Você não fez nada disso. A sua afirmação demonstra o quanto a exegese e a hermenêutica são importantes, né? Porque se o indivíduo não se utiliza da exegese, que é a ciência, né, que é interpretar o texto, se não se utiliza da hermenêutica, que é a ciência que oferece os recursos para interpretarmos, o indivíduo faz esse tipo de comentário aqui, nada a ver. Tá? Nada a ver uma coisa com a outra, totalmente fora da casinha, né? Como diz os adolescentes, viajou na maionese, meu amigo. Lamento, mas você viajou na maionese literalmente. Tá? Então, eu não tenho, meu irmão, nenhum problema em você discordar de mim. É através de uma discordância saudável que nós podemos aprender uns com os outros. Agora, você não pode assumir essa postura que você assumiu aqui. Você interpretou a Bíblia de qualquer jeito, não se utilizou de nenhum critério hermenêutico válido, desconsiderou outros textos e ainda apresenta uma compreensão totalmente míope do que significa o Evangelho e do que significa pregar o Evangelho. Resumindo, se o Espírito Santo disse que ensinaria todas as coisas em João 16,13, e se Jesus em Mateus 28,20 ordenou a ensinarmos todas as coisas, eu prefiro obedecer a Jesus e ao Espírito Santo do que a você. É simples assim. Então tenha humildade. Tenha humildade em permitir que Deus mude os seus conceitos, mude as suas crenças, para que você não interprete a Bíblia do seu próprio jeito. Tá bom? Eu estarei aqui sempre à sua disposição. Qualquer internauta, qualquer amigo que quiser discordar de mim, não tem problema algum. Só que eu penso o seguinte, nós não podemos ser atrevidos pensando que sabemos tudo e ficarmos aí cutucando os outros ou querendo agredir os outros verbalmente. Isso não leva a nada. Nós temos que aprender juntos. E se eu estiver errado, eu não tenho problema nenhum de admitir o meu erro. Né? Mais de uma vez eu já expliquei certos assuntos no meu programa, no Na Mira da Verdade, e eu percebi depois que a forma como eu expliquei, ou textos que eu usei para aquele assunto, eu não deveria ter usado. E graças a Deus, Deus me mostrou isso, eu pude corrigir e a partir dali explicar o assunto da forma mais correta. Nós temos que ter o coração aberto ao conhecimento. Se nós não tivermos o coração aberto ao conhecimento, o Espírito Santo não vai poder nos ensinar aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, meu irmão, estudemos a Bíblia a fundo, vejamos que Evangelho não é só falar que Jesus salva, é falar também que Jesus julga, é falar que Jesus tem verdades. E por que essas verdades são importantes? É simples. Cada doutrina nos ensina um aspecto diferente do caráter de Deus. Então existe uma alegação muito comum, não é? O que importa é Cristo e não as doutrinas. Isso é uma afirmação de Satanás, né? Que ele usa e acaba implantando em algumas pessoas para enganar os sinceros. Por quê? Satanás sabe que através do estudo doutrinário que nós conhecemos certos aspectos do caráter de Deus que nós não conhecíamos antes. Então, por exemplo, quando você estuda a doutrina do juízo, você sabe que Deus é um juiz. Quando você estuda a doutrina do santuário celestial, você sabe que Deus é também, além de juiz, e nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso intercessor. Quando você estuda a doutrina da Trindade, você percebe que os três maiores poderes do universo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalham ao nosso favor. Quando você estuda a doutrina da mortalidade da alma, você entende que só existe vida no corpo após a ressurreição e que todo aquele que estiver vivo só estará vivo pela graça de Cristo. Quando você estuda escatologia, que é a doutrina dos eventos futuros, você se prepara para a segunda vinda de Cristo. Então, como que você vai dizer que o que importa é Cristo e não as doutrinas? Não existe separação entre Cristo e suas doutrinas. Não existe. Tanto que na comissão evangélica, de Mateus 28, 18 a 20, Jesus ensina a fazer discípulos, batizá-los e depois ensinar todas as coisas. Então tenha muito cuidado com esse tipo de afirmação. Compreenda o Evangelho
como as boas notícias da salvação e que há várias doutrinas ao redor deste evangelho que nos ajudam a entendermos melhor o próprio evangelho e diferentes aspectos do caráter de Deus. E compreendendo diferentes aspectos do caráter de Deus através das diferentes doutrinas, podemos nos relacionarmos muito melhor com Deus. Tá bom? Se inscreva aqui no canal. Eu gostaria que você ativasse o sininho com as notificações. Eu gostaria que você, querido internauta, compartilhasse esse conteúdo para que nós possamos ir mais longe no ensino bíblico a todas as pessoas sinceras que precisam. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro.